et in hora mortis nostrae. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, oh dulce corazón de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pueden sentarse. O Evangelho segundo São Lucas. Glória a Deus. Naquele tempo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, comprimia-se à volta de Jesus. Quando ele estava ao pé do lago de Genezaré, via então paradas na margem do lago 2 barcas cujos pescadores tinham descido e estavam a lavar as redes. Subiu para uma das barcas, que era a de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Depois, sentando-se na barca, dali ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Simão, porém, respondeu-lhe dizendo: Mestre, trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Contudo, lançarei as redes sob a vossa palavra. Tendo feito isto, apanharam tal quantidade de peixe que as redes se rompiam. Acenaram por isso aos companheiros que estavam na outra barca, para que os viessem ajudar. Vieram e encheram tanto ambas as barcas que quase se afundavam. Simão Pedro, vendo isto, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retirai-vos de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O espanto, na verdade, tinha invadido, bem como as que se encontravam com ele por causa da pescaria que tinham acabado de fazer. O mesmo acontecendo a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, todavia, disse a Simão: Nada receeis, daqui em diante serás pescador de homens. Então, puxadas as barcas para a terra, e tendo deixado tudo, seguiram-no. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pueden sentarse. El cardenal Gomá explica claramente este pasaje del Evangelio y dice que no es sin la divina providencia que nuestro Señor Jesucristo subió, habiendo varias barcas, solamente subió a la de Simón Pedro. O cardeal Gomá ensina claramente que não foi sem a divina providência que nosso Senhor Jesus Cristo subiu especificamente na barca de Simão Pedro, havendo tantas outras barcas ao redor do lago. Porque bien sabemos nosotros que la barca de San Pedro significa precisamente la Iglesia Católica dirigida por el apóstol Pedro, a quien Dios le encomendó este cuidado. Porque sabemos, todavia, que a barca de São Pedro representa a Igreja Católica, que é dirigida por São Pedro, que Deus colocou sobre este cuidado. La única iglesia fundada por Cristo es la iglesia donde está Pedro. A única igreja fundada por Jesus Cristo é onde está São Pedro. Donde está Pedro está la iglesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Y donde no está Pedro, ahí no es la iglesia. E onde não está Pedro, aí não está a igreja. Por eso para nosotros los católicos, la figura de San Pedro y de sus sucesores, los papas, es absolutamente importante, necesaria para la subsistencia. Portanto, para nós católicos, a figura de São Pedro é importante, melhor dizendo, necessária para nós católicos. Parecerían contrarias mis palabras que acabo de decir con la posición sedevacantista en la cual nosotros militamos. Parecia contrária a essas palavras com a posição sedevacantista que hoje, todavia, estamos militando. Pero la posición, como hablamos muy bien el día de ayer en la conferencia, la posición sedevacantista no es una rebeldía, no es una contradicción con la sede de San Pedro. Porém, como falamos ontem, a posição sedevacantista não é uma rebeldia, não é um confronto contra a sede de São Pedro.
Al contrario, nosotros, los que tenemos esta posición, somos los hijos más fieles de la sede de San Pedro, somos los hijos más fieles del sumo pontificado. No entanto, nós somos nessa posição que nós levamos hoje, nós somos os filhos mais obedientes a São Pedro, somos aqueles que são mais devotos e mais dedicados. Porque nosotros conservamos con mucha devoción la doctrina bimilenaria enseñada desde el apóstol San Pedro hasta el último papa legítimo que fue su santidad Pío XII. Porque nós guardamos a doutrina que foi ensinada desde São Pedro até o último Papa Católico, que foi Sua Santidade, Papa Pio XII. Y preguntará alguno que no sepa de la doctrina, ¿por qué nosotros no seguimos después de Pío XII a los siguientes mal llamados papas? E perguntarão alguém, talvez por ignorância, por que nós não podemos seguir aqueles que sucederão a Pio XII e que foram mal chamados papas? Porque el oficio de San Pedro consiste en guardar incólume, intacta, la santa fe católica y las costumbres católicas. Porque El o ofício de São Pedro consiste em guardar e preservar continuamente os costumes e a verdadeira fé católica. Esa es la única razón de la existencia de un papa, confirmar a sus hermanos en la fe, transmitir sin cambio alguno lo que Jesucristo nos ha mandado. Porque este ofício, para isso que serve o Santo Padre, somente para confirmar seus irmãos na fé, instruir e conservar aquilo que ensinou Jesus Cristo, nosso Senhor. Hasta su santidad Pío XII, ningún papa se había contradicho, ningún papa había enseñado el error. Así fueran malos papas moralmente hablando, ninguno ha enseñado el error. Até Pio XII, todos os papas ensinaram a verdade, ensinaram certo. Poderiam ter havido papas de maus costumes, papas com más inclinações, todavia nenhum deles ensinou jamais um só erro ou uma só inverdade. Cuando un obispo, un fiel, un sacerdote tenía una dúvida acerca de la fe, recurría precisamente a los dichos y a los hechos de los papas. Quando algum fiel tinha alguma dúvida, seja um bispo, seja um simples fiel, sobre alguma verdade da fé, recorria com sinceridade ao Santo Padre, que ali seria sanado. Desde Roma se iluminaba todo el mundo con la doctrina verdadera de la fe. Desde Roma, todo mundo era iluminado com a doutrina verdadeira da fé. Pero desgraciadamente, como lo platicamos el día de ayer, la infiltración de los enemigos de la iglesia entró hasta las columnas más altas de la iglesia. Porém, desde o Concílio Vaticano II para cá, a infiltração se infiltrou desde os princípios até a coluna mais preciosa da igreja. Y se cumplió la palabra del Evangelio cuando decía Cristo: cuando vean la abominación de la desolación que entra en el lugar santo, corran de ese lugar. E confirmou-se a palavra que dizia nosso Senhor Jesus Cristo: quando verem a abominação da desolação no lugar santo, então corram para longe dali. No regresen a tomar túnica, no regresen a tomar nada, porque entonces habrá una gran tribulación. Não voltem para tomar sua túnica, não voltem para buscar nada, porque haverá uma grande desolação. Y estamos viviendo el comienzo de una gran desolación, que es la hecatombe que vino por falta de fe, la desacralización de la misa, la destrucción de los altares, la salida de las monjas de los conventos, la pérdida de la vocación, la pérdida de todo lo sagrado. E nós vemos essa crueldade, essa hecatombe, desde esse tempo, com a destruição dos altares, destruição de igrejas, a saída de monjas, a perca de muitas vocações. Entonces, queridos fieles, el que ustedes conserven la fe católica y esta posición sedevacante es una fidelidad a la doctrina de Cristo, a la fe que nos heredaron nuestros padres desde la fundación de la iglesia hasta el día de hoy.
Então, meus queridos irmãos, meus queridos fiéis, aquilo que os senhores fazem aqui é conservar a fé que receberam de Cristo, que conservaram seus pais até o dia de hoje. Todos los santos que ustedes veneran en los altares escucharon esta misma misa que ustedes están escuchando el día de hoy. Todos os santos que se veneram hoje sobre os altares escutaram esta mesma missa que nós estamos escutando neste dia de hoje. Porque esta es la única misa católica que santifica y que lleva al cielo a las personas. Porque esta é a única missa católica que santifica e é capaz de levar as pessoas para o céu. La misa modernista, los cultos protestantes no pueden otorgar la gracia, no pueden santificar a las personas. As missas modernistas, os cultos protestantes não podem dar-nos a graça, não podem levar as pessoas para o céu. Entonces la condición para poder cruzar este mar, el mar de esta vida, es estar encima, arriba de la barca de San Pedro. Então, a condição para se passar desta vida, se cruzar este mar tempestuoso, é estar acima da barca de São Pedro. Ahorita, desgraciadamente, no tenemos un papa legítimo, pero nosotros estamos encima de la barca de Pedro y estamos buscando precisamente el pedirle a Dios para que se restaure el primado de San Pedro, la sede romana. Agora, neste momento, desgraçadamente, para nossa infelicidade, não temos um Papa, estamos desgraçadamente sem um Santo Padre. E, todavia, estamos sobre a barca de São Pedro. E devemos conservar-nos, então, em cima dela, pedindo-lhe constantemente que nos envie, de fato, a sua graça e infinito milagre para restaurar toda a dignidade da Igreja. Cuando llegó el Concilio Vaticano II, también se cumplió la palabra de la Escritura que decía: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Quando começou o Concílio Vaticano II, cumpriu-se a palavra da Sagrada Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Nosotros somos parte de las ovejas dispersas. Fue tan duro el golpe que quedaron dispersados por todo el mundo lo que resta de la Iglesia Católica. E nós somos as ovelhas que restam, porque foi tão grande, tão grave o golpe, que se dispersaram por todo o mundo a pequena parte das ovelhas que restam. Tan grande fue el golpe que hemos estado dispersos por más de 60 años. Foi tão grande o golpe que temos ficado dispersos por mais de 60 anos. Pero Dios tiene sus tiempos, queridos fieles, y últimamente me ha dado mucha alegría el ver que cada obispo que permanece católico como un servidor, el Espíritu Santo está moviendo de tal manera las cosas que hay un movimiento para volver a unirnos todos. Porém, todavia, o Espírito Santo não deixou de agir, queridos irmãos, porque não há outros bispos como este vosso servidor que estão levados por essa graça, inclinados a reunir-se, inclinados a ter este motivo de restauração. Hasta hace poco tiempo ustedes han sufrido la dispersión, la separación, las peleas entre una congregación y otra católicas. Até pouco tempo atrás, os senhores mesmos sofreram essas perseguições, essas divisões, essas crueldades que haviam entre uma e outra comunidade católica. Pero nosotros buscamos que eso no sea así más. Vamos a buscar, y agradezco su unión con la congregación de San Bernardo de Claraval, para hacer posible con sus oraciones, con sus penitencias, que esta moción del Espíritu Santo para que los obispos se reúnan sea un hecho. E nós agradecemos muito aos senhores por terem se reunido à congregação de São Bernardo de Claraval, porque nosso objetivo é rezar e a fazer acontecer, junto a essa moção do Espírito Santo, que haja essa união, que haja esse entendimento entre todas as comunidades católicas. Ustedes como fieles les corresponde su santificación, recibir los sacramentos, ser mejores personas, tratar de ser santos. Aos senhores fiéis, há a parte de ser santos, de buscar a santidade, de fazer suas orações, de receber os sacramentos, de fazer suas penitências e fazendo assim a sua parte.
Y la parte que a ustedes les corresponde en esta moción del Espíritu Santo para que se reúnan todos los obispos es rezar continuamente y hacer penitencia, rogarle a Dios para que verdaderamente esto suceda. E a parte de vossas mercês, para que isso ocorra, para que essa moção do Espírito Santo ocorra tranquilamente, é de fato rezar, fazer penitências, para que o Espírito Santo possa agir em muitas almas. La razón de nuestra congregación a la cual ustedes pertenecen es precisamente evitar cualquier confrontación y buscar precisamente la unión entre los obispos, entre las congregaciones. Ese es nuestro principal objetivo, la salvación de nuestras almas, sus almas, pero por medio de la unión católica. E o primeiro passo para essa união é não ficar o tempo todo contestando, brigando, pedindo explicações para os bispos, mas fazer o possível para que haja de fato essa união e essa confirmação católica. Hay un obispo llamado Pierre Roy, o se pronuncia Roy en francés, que movido por Dios, pienso yo, está buscando, hizo una gran página para reunir a todos los obispos en un concilio imperfecto. Há bispo chamado Pierre Roy, ou Roy, como se fala em francês, que criou uma página na internet que tem o objetivo de reunir os bispos para melhorar, para ver essa unidade da igreja por causa de cada de vocês. La intención de este obispo y la intención de todos los que, movidos también por su ejemplo, buscamos la unidad, no es inmediatamente solucionar todos los problemas de la iglesia, sino que juntemos todos para evitar peleas, confrontaciones, para evitar los problemas que actualmente dividen a los católicos. E o objetivo deste bispo com o concílio imperfeito é não solucionar de fato agora, de imediato, todos os problemas, mas, pelo menos, haver essa unidade, haver essa comunicação, haver essa resolução dos problemas mais imediatos para nós que somos católicos. No es la elección de un papa de una manera inmediata, se tiene que discutir si es factible, cómo sería en caso de que sea posible, pero sobre todo es para empezar a actuar como actúa la Iglesia Católica, que no es detrás de las computadoras, no es detrás del internet, no es detrás de los celulares, como la Iglesia se reunía para resolver sus problemas. O objetivo deste concílio não é de fato agora, de imediato, colocar um papa no trono de São Pedro, mas deveria ser, primeiramente, ver como isso ocorreria, como se resolveria esse tipo de situação e ter essa intenção de resolver primeiro os problemas, porque não é por trás de computadores, não é por trás de celulares que a igreja resolvia esses problemas no passado. Cuando la iglesia estuvo a punto de perecer, que fue hace muchos años, tenían un problema más grave o igual de grave que el que tenemos ahorita en los tiempos de San Atanasio. A igreja teve momento em que foi mais grave ou tão grave quanto este momento, nos princípios da igreja, nos tempos de Santo Atanásio, que a igreja quase também chegou a ruir. Casi todos los obispos de la Iglesia Católica se volvieron a la herejía del arrianismo. Quase todos os bispos, quase todos os católicos naquele período se encontravam na heresia do arianismo. El obispo San Atanasio permaneció fiel a la Iglesia Católica, pero alrededor de él veía puros templos robados por los herejes, vacíos de católicos y plagados de herejías. No tempo de Santo Atanásio, haviam muitos templos, haviam muitos fiéis, mas a maioria estavam tomados pela heresia, haviam sido tomados pela maldade dessa heresia do arianismo. Entonces San Atanasio lo que hizo fue gritarles: ustedes se quedaron con los templos, pero nosotros nos quedamos con la fe. Então, o que Santo Atanásio resolveu fazer foi gritar alto para eles escutarem:
Vocês ficaram com o templo, porém nós ficamos com a fé. A final de cuentas, la fe es lo más importante. Un templo sin la verdadera fe católica no sirve. A fé, todavia, é mais importante, porque sem a fé, um templo não é necessário. Pero, queridos fieles, nosotros tenemos la fe y tenemos la confianza de que no estamos frente a una iglesia derrotada. Porém, nós, fiéis, temos a fé e temos a confiança verdadeira de que não estamos dentro de uma igreja derrotada. Estamos encima de la barca de San Pedro, a la cual Dios le prometió la indefectibilidad. La iglesia no pueden las puertas del infierno derrotarla, no pueden las puertas del infierno destruirla. Nós temos essa confiança porque estamos sobre a barca de São Pedro. E nosso Senhor lhe deu um caráter que foi a infalibilidade. Portanto, devemos aproveitar-nos disso, porque afinal de contas, Deus lhe deu a graça de que as portas do inferno não prevalecessem sobre ela. Entonces siéntanse santamente orgullosos de pertenecer a la única iglesia santa, católica, apostólica y romana, y nosotros somos los que estamos conservando esta fe. Então sintam-se orgulhosos de pertencerem à única santa igreja católica e apostólica romana e busquemos permanecer até o fim dentro dela. Pero también nosotros como obispos tenemos que actuar como iglesia. Cuando el obispo San Atanasio y cuando había muchas herejías en la iglesia, no estaban con sus celulares peleando uno con los otros, no había celulares en ese entonces, no era por medio de solamente cartas, sino que la iglesia se reunía en concilio para solucionar los problemas. Porém, os bispos têm que solucionar os problemas de forma verdadeira, têm que agir como católicos, agir como bispos. Não podem ficar como na época de Santo Atanásio, atrás de cartas, porque na sua época não havia celulares, não havia telefones, brigando uns com os outros, mas tem que se unir, tem que fazer acontecer de fato essa união visível para solucionar os problemas. Entonces les voy a rogar, queridos fieles, humildemente, que ustedes recen mucho para que se reúnan todos los obispos en alguna parte de este año, en alguna parte del año siguiente, no sé cuándo, pero pídanle mucho a Dios que se reúnan todos los obispos para solucionar los problemas y vayamos nosotros como iglesia avanzando en el camino de Dios. Então eu vos peço humildemente, caríssimos fiéis, que pelo menos rezem por nós, que somos bispos, rezem por nós, para que nos encontremos neste ano ou no próximo ano, para que haja de fato essa comunhão, que haja de fato uma solução para estes problemas que enfrentamos hoje. La iglesia es una sola, no son diferentes congregaciones. La iglesia se tiene que reunir como una sola. Y eso es nuestra prioridad como sacerdotes, como obispos, y tiene que ser también una prioridad para cada uno de ustedes. A igreja, ela não é um conjunto de congregações, não são várias células separadas, mas é um só corpo. E nós temos que rezar, nós, os senhores bispos, e também os fiéis têm que estar buscando de fato, não somente por palavras, mas por atos, que haja essa unidade. De la unidad, queridos fieles, depende el avance de la Iglesia Católica, el crecimiento del reino de Cristo en la tierra. Sin unidad no podemos alcanzar absolutamente nada, estaríamos destinados a la derrota. Da unidade que nós estamos buscando, depende a exaltação da Igreja Católica, a sua restauração. Sem essa unidade é impossível que haja de fato a restauração do reino de Cristo, o aumento do reino de Cristo sobre este mundo e da Igreja Católica. Entonces ustedes no se sientan solos. Ahorita son poquitos, pero poco a poco, con la gracia de Dios, iremos aumentando y uniéndonos en oración con todos los fieles católicos de todo el mundo. Eu vos peço que não vos sintais sozinhos, porque se estiverem firmes na fé, pouco a pouco vamos aumentando, pouco a pouco vamos nos reunindo e trazendo de volta as ovelhas perdidas do redil de Cristo. Para empezar, nuestros fieles de México están
en conocimiento que yo, siendo su pastor, vine para acá a visitarlos por primera vez a ustedes y están muy contentos por ello y les mandan un fuerte saludo y unidad en oraciones, unidad en la lucha, unidad en la Iglesia Católica, una unidad católica completa. Para começar, os nossos fiéis no México sabem que o Monsenhor está vindo aqui a primeira vez para visitar aos senhores de Curitiba e estão muito felizes e rezando muito pelos senhores nessa unidade, buscando essa comunhão, buscando essas intenções católicas. Entonces ustedes no son un pequeño grupito. Al momento de unirse a un obispo, en ese momento se unen con toda la Iglesia Católica, porque el obispo representa a la Iglesia Católica. Então, os senhores não se sintam desamparados, porque no momento em que se unem com o bispo, como o bispo representa a Igreja Católica, os senhores se reúnem com a Igreja Católica. Cuando tenemos a un obispo que guía nuestras almas, entonces está presente de una manera viva la Iglesia Católica dentro de nuestro grupo y nos hace parte de la Iglesia Católica Universal. Então, quando nós temos um bispo, que deixamos um bispo guiar nossas almas, então nós de fato não somos somente um grupo, mas pertencemos realmente à Santa Igreja. Entonces quiero felicitarlos y quiero agradecerles por haberme invitado. Estoy muy feliz de poderlos conocer y además estoy asombrado de que a pesar de todos los problemas ustedes permanecen unidos y no solamente son unidos, sino que además me agradó mucho, quedé muy bien impresionado por su piedad y por su amor a Dios, a la Iglesia y a la Virgen Santísima. E eu primeiramente quero vos parabenizar e felicitar-vos, porque apesar dos problemas que encararam, os senhores não desanimaram na fé, continuam unidos, continuam firmes e continuam na devoção verdadeira à Virgem Maria. Les recuerdo que la santidad no depende de un hombre, no depende del sacerdote, no depende del obispo. La santidad, ¿sí?, depende de la gracia de Dios en ustedes. Si algún día, Dios quiera que no, alguno de los ministros llega a perder la fe o llega a perder el camino, ustedes no deben de perder la fe ni la esperanza, porque la fe de ustedes, ya que empezaron a creer, no depende de ningún ser humano. Então, eu vos recordo agora, neste momento, que a fé, a santidade não depende de um homem só, não depende do padre, não depende do bispo. Se algum dia, por desgraça, um padre ou um bispo vier a perder a fé, vier a perder a salvação, os senhores permaneçam firmes na esperança, na fé, na caridade com Deus, que nosso Senhor vos providenciará outro para pôr em seu lugar. Porque no hay que seguir al hombre, hay que seguir a Dios. Mientras el obispo y el sacerdote permanezcan unidos con Dios, ustedes permanecerán unidos con el obispo y el sacerdote. Pero si algún día vemos la desgracia de que inclusive un obispo, espero que no, nunca, pero si un obispo o un sacerdote llegaran a faltar a la fe o a la moral, eso no debe de transgredir, no debe de destruir nuestra fe. Então, mesmo que acontecesse por uma desgraça, que um bispo, que um padre católico vier a perder a fé, os senhores não têm que estar ligados somente com o homem, mas têm que estar unidos com Deus. O padre e o bispo, se estiverem unidos com Deus, então podem segui-lo tranquilamente, mas desvencilhar-se, os senhores não podem desvencilhar-se de Deus por causa de um homem. Pero tienen que ser ustedes muy comprensivos. Los sacerdotes y los obispos somos seres humanos, no somos perfectos. Y también somos muy atacados por el demonio. Y algún día podemos nosotros caer temporalmente, hincarnos temporalmente, y hay que correr como fieles a buscar a levantar a nuestro sacerdote. E, no entanto, mesmo com que essa desgraça possa ocorrer, não devem deixar de ser compreensivos, porque pode ocorrer por alguma infelicidade que o padre, que o bispo possam cair, possam tombar um pouco perante as dificuldades, os problemas, e neste momento, se tiverem capacidade para isso, devem acorrer, devem buscar, com auxílio das orações, mas também de outros meios,
ajudar ao padre, se possível, a levantar-se. Un sacerdote se forma por la gracia de Dios, con la gracia de Dios y con las oraciones de los fieles. Si los fieles no rezan, no van a poder tener sacerdotes. Um sacerdote se forma com a graça de Deus, se forma com as orações dos fiéis. E, portanto, se os fiéis não rezam, se não buscam também a oração, a graça de Deus, então Deus não enviará mais sacerdotes. Recuerden esta frase: todos tenemos los sacerdotes que merecemos. Recordem-se desta frase: todos temos os padres que merecemos. Si ustedes desean, quieren, buscan, piden, rezan por un sacerdote santo, es seguro que Dios les va a mandar un sacerdote santo. Se os senhores rezam, pedem, suplicam, oram, se inclinam, fazem penitência por um sacerdote santo, então Deus enviará um sacerdote santo. Cada comunidad tiene el sacerdote que se merece. Cada comunidade tem o padre que merece. Entonces vamos a merecer, haciendo buenas obras, buenas oraciones, uniéndonos, haciendo iglesia católica, merecer un buen sacerdote católico, como que creo que ustedes ya lo tienen. Então vamos buscar merecer um sacerdote católico, vamos buscar merecer um padre católico, como eu tenho fé em Deus e até agora, até o momento, os senhores têm. Entonces, queridos fieles, espero que después de esta visita sean ustedes confirmados mucho en la fe, agarren mucho ánimo, agarren mucho fervor y sobre todo mucho coraje para no quedarnos lo que ya tenemos. No hay que ser conformistas. Ya tengo esto, ya tengo este lugar, muy bien, pero no es suficiente. Tengo que ir adelante, adelante. Dice el Evangelio de hoy, duc in altum, en latín. ¿Qué significa duc in altum? Vamos adelante, nunca un paso para atrás. Fieles, queridos fieles, duc in altum, adelante, nunca se queden estáticos en lo que ya tienen, pueden tener mucho más. Então, eu vos recordo agora que não se contentem também somente com o que têm. Porque, afinal de contas, não podemos ficar parados, não podemos nos conformar somente com o que até agora recebemos. O Evangelho de hoje nos recorda, duc in altum, que em latim quer dizer adiante, para frente. Então, eu vos recordo agora, duc in altum, avancemos cada dia mais para ter, de fato, não somente essa pequena capela, este lugarzinho, mas termos cada vez mais, para sermos cada vez maiores. Esta frase, duc in altum, sirve tanto para la iglesia en lo exterior como para la vida interior. Essa frase, duc in altum, é tanto para a igreja de forma externa, como para cada um em particular. Hay una frase en la mística, en la teología mística, en la teología ascética, que dice que en el camino de Dios, el que no avanza retrocede. Há uma frase na ascética cristã, na mística católica, que aquele que não vai para frente, torna para trás. No podemos quedarnos estáticos en el camino de la salvación. Si usted ya venció los pecados mortales, no puede conformarse. Tiene que vencer ahora los pecados veniales. Y si usted llega a vencer los pecados veniales deliberados, tiene que buscar avanzar en el camino de la perfección. Então, se algum fiel aqui, com a graça de Deus, já venceu os pecados mortais, não pode contentar-se com isso. Já venceu os mortais, agora vença os veniais. Se já venceu os veniais, agora pratique mais virtudes e vá para a frente. Entonces, ni en lo exterior, querida hermana, queridos hermanos, ni en lo exterior podemos quedarnos estáticos. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que mejorar. Y en el camino de la salvación más. Usted no se contente con ser bueno. Tiene que buscar ser santo. ¿Está bien? Entonces no nos vamos a parar. Aquí siempre hay algo que perfeccionar. Siempre hay algo que perfeccionar, como dijo nuestro Padre, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Então, querida irmã, queridos irmãos, eu vos recordo, até mesmo no externo, nós temos algo que aperfeiçoar. Como dizia nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito.
E isso não vale somente para nós, mas para cada um dos senhores também. Bueno, esta es la noticia que nos trae el Evangelio el día de hoy. Espero que ese grito, Duc in altum, les sirva para cuando estén fríos en la devoción, cuando estén secos en la adoración, cuando estén duros como una piedra en la adoración. Recuerden, Duc in altum, no me voy a detener, voy a seguir adelante en el camino de Dios. Então, essa passagem do Evangelho de hoje, essa explicação do Evangelho de hoje, nos ajude, essa frase, Duc in altum, nos ajude a, quando estivermos frios na oração, na devoção, que não tivermos mais vontade de fazer nada, de não seguir adiante, que esta frase nos possa servir de estímulo para subirmos gradativamente no reino dos céus. Siéntanse católicos y siéntanse orgullosos de ser católicos, pero eso lleva una responsabilidad de ser mejor que los que no son católicos. Sintam-se orgulhosos, sintam-se estimados por serem católicos. No entanto, não se contentem em não ser melhores do que os não católicos. Entonces, ese es nuestro mensaje de hoy. Espero que nuestra visita haya servido un poquito para ustedes, porque para mí yo me llevo los mejores recuerdos de ustedes, los mejores sentimientos. Estoy bien impresionado por ustedes. Então, que essa visita vos dê muita boa vontade, muita alegria, porque eu, pelo menos, vos levo muitas boas recordações, muitas boas felicitações de cada um de vocês de volta para a minha habitação. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las personas que se van a confirmar